Terça-feira de manhã, começando mais uma semana aqui em Brasília e mais uma semana onde comprova que realmente os ventos estão mudando. Eu vou falar para vocês agora 5 pontos que são 5 notícias terríveis para esse governo. A primeira, o ministro de Israel emite uma nota praticamente chamando Lula de nazista, apoiador do Hamas e marionete do Irã, que é o país que financia todos os grupos terroristas do mundo. Como vocês sabem, o Lula fez questão de tirar o Brasil da memória do Holocausto Internacional, né, da Aliança de Memória do Holocausto Internacional, o que é algo que deixaria até o Hitler com inveja. Uma instituição criada para evitar novamente que isso aconteça. Lula foi lá e retirou o Brasil de uma aliança que é para lutar contra o antissemitismo. Nazismo puro. Isso repercutiu no mundo inteiro. Essa nota do ministro de Israel repercutiu no mundo inteiro. Assim, é uma vergonha tão grande que eu não sei nem onde que a gente pode esconder a cabeça, mas é mais uma gafe desse governo de forma internacional. CPMI, hoje se inicia, nesse momento está sendo iniciada a CPMI do roubo do PT aos velhinhos, aos aposentados. Ontem eles tentaram passar a rasteira de forma ilegal, criminosa, para tentar tirar o relator, tá, Alfredo Gaspar. O Alcolumbre foi usado como instrumento para tentar fazer isso, não conseguiram, graças a Deus a gente conseguiu segurar o relator na posição, mas quase tentaram anular a CPMI, anular a votação da semana passada. Esse é o jeito do PT de trabalhar. Bom, vai ser convocado o diretor da Polícia Federal, que fez questão de proteger e não investigou o irmão do Lula. Assim, essa CPMI, eu até estava lendo uma matéria, ela vai ser a maior bomba desse governo. No momento pré-eleitoral, vai se estender até o ano que vem, ela vai ser o bastante para acabar com esse governo e eles estão desesperados. Inclusive, eu disse até no vídeo anterior que membros da base do governo Lula estão querendo sair da CPMI porque não querem, no período eleitoral, estar lá defendendo criminosos indefensáveis. Esta virou a maior dor de cabeça do governo. Não é tarifaço, não é magnífica, não. A maior dor de cabeça desse governo se tornou a CPMI. Aí, para piorar, o STF larga a mão do governo. Vou te explicar o que está acontecendo. Os ministros do STF estão muito descontentes com a atuação do governo do Itamaraty em não defendê-los nessa questão da Magnitsky. O STF acha que o governo deveria estar fazendo mais, deveria estar enviando pessoas para lá para conversar com Donald Trump. O Lula não liga para conversar com Donald Trump. Então o STF está sentindo meio abandonado. E eles deram um recado para o Lula. Passaram a relatoria da investigação do INSS para André Mendonça. Isso é um claro recado. Você não vai ajudar a gente não? Então nós vamos parar de te ajudar. Vou colocar o André Mendonça, que é o único ministro aqui que vai fazer um verdadeiro trabalho de investigação e vai ir atrás dos culpados e não tem como fazer negociação com ele. Nós vamos colocar o André Mendonça para fazer a relatoria. André Mendonça que deu um show nessa semana passada, acho que no final de semana, quando fez aquele discurso, né, contra os atos absurdos do Alexandre de Moraes. Então o STF largando a mão do governo, o governo perdendo o controle da CPMI, ministro de Israel dizendo que o Lula é um nazista, e aí vem outra bomba agora dos Estados Unidos, que as pessoas não entenderam a gravidade disso daqui. 81 instituições de tecnologia, Amazon, Meta, são várias outras, né? Eu até separei aqui alguns exemplos, tá? Mas estão lá nesse balaio todo. Amazon, Google, Apple, Microsoft, Visa, Mastercard, Dell, empresas de tecnologia, empresas de rede social, as ultra big techs, fizeram um documento para os Estados Unidos sobre o ato de 301, que vai investigar algumas coisas aqui, mostrando que o Brasil está virando uma terra completamente autoritária, que está destruindo essas empresas, está indo para cima dessas empresas porque elas têm um valor americano de liberdade de expressão e vários outros motivos também. Né, se aliando com China, empresas chinesas, em detrimento de empresas americanas, mesmo empresas americanas que oferecem serviços com preço melhor. O que acontece? O Donald Trump virou e falou que se continuar essas ações absurdas e criminosas contra empresas americanas, das quais o Brasil depende da Amazon, o Brasil depende da Google, depende de tudo. Não tem como viver sem a Microsoft, sem Visa, sem Mastercard no Brasil. O Donald Trump disse que qualquer ação desse governo ou da Suprema Corte contra essas empresas vai incorrer em novas tarifas e novas sanções. Olha a situação que o STF e o Lula nos colocaram. Por exemplo, um dos que eles mencionam é um artigo 19 que foi derrubado pelo STF,
que agora coloca as Big Techs, as empresas de redes sociais, responsáveis por tudo que é postado, podendo ser multadas em multas bilionárias. Olha a loucura que eles querem fazer. Pois então compraram briga com alguém muito maior que eles. E agora, a cereja do bolo. Para concluir o vídeo, para você ver como é que a semana está começando bem. Houve um efeito Tagliaferro no gabinete do Alexandre de Moraes. Depois que o Tagliaferro começou a vazar aquelas conversas e ficou claro que todas essas pessoas que trabalhavam embaixo do comando do Alexandre de Moraes também participavam desse esquema de perseguição, de censura criminosa, o Alexandre de Moraes não consegue mais montar um gabinete. Ninguém quer trabalhar com Alexandre de Moraes. Ele está há 8 meses sem conseguir arrumar um juiz auxiliar. Ninguém quer ir trabalhar no gabinete dele. Ninguém quer ajudar ele. Por quê? Tem que ser bem claro. Magnitsky. E todo mundo sabe que ele foi tão longe, que o único resultado do caminho que ele seguiu até agora é o impeachment, ou talvez até uma prisão no futuro. Então ninguém quer se envolver com uma pessoa sancionada por violar direitos humanos e agora cada vez mais abandonado está o Alexandre de Moraes. Primeiro, pelos seus próprios colegas do STF, que nas costas dele tentam articular lá nos Estados Unidos uma maneira, né, dele ser sancionado, dele ir pro buraco, mas eles se livrarem. E agora nem mesmo uma equipe ele quer formar, porque essas pessoas também não querem ser sancionadas. Isso é apenas as primeiras horas aqui de Brasília nessa terça-feira e já é uma semana terrível para esse sistema que tem judiado de nós há tanto tempo. Por isso que eu digo, os ventos estão mudando. Um abraço. Queridos amigos e seguidores, venho aqui com um pedido especial. Nosso canal foi desmonetizado. Se vocês gostam do que fazemos e acreditam no nosso trabalho, considere nos apoiar a partir de R$1 neste QR Code via Pix, ou adquira algum produto de nossa loja. Cada pequeno gesto de apoio faz uma diferença enorme. Nosso conteúdo é de graça e sempre será. Nos apoie. Muito obrigado.